Existe uma sequência que eu quero explicar para você hoje. Teus pensamentos mudam seus sentimentos e os seus sentimentos mudam o seu padrão vibratório. Uma questão é muito simples. Você canta porque está feliz ou você canta para ficar feliz? Talvez as pessoas não entendam que elas joguem seu pensamento para o futuro, imaginando que lá na frente, quando eu trocar de emprego, trocar de casa, trocar de carro e assim por diante, eu vou lá na frente ser feliz. E não se trata disso. Quando a gente fala de poder vibratório, a gente está falando justamente de mudar padrões interiores, estar mais feliz no dia a dia, no agora, para projetar e construir um estado de espírito melhor para materializar isso no lado de fora. Vamos bater um papo hoje sobre isso? Eu gostaria muito que você compreendesse esse ponto aqui do nosso estudo de poder vibratório, porque seu poder pessoal depende disso, a tua alegria, teus projetos, eles dependem deste estado. E eu quero muito que você preste atenção em tudo que a gente for falar aqui. Então, existe um termo assim, tudo é instantâneo. E este instantâneo está na nossa vida e vamos perceber como. Às vezes a gente está vendo o celular e chega, por exemplo, uma imagem de um acidente, de um local que teve um problema de saúde, novas variantes, novas doenças, e tudo isso causa um impacto instantâneo em você. Então você passa naquele instante a mudar seu pensamento, o foco do seu pensamento, e instantaneamente você muda seus sentimentos, que oscila a sua vibração. Isso acontece o tempo todo. Agora, você pode me perguntar, Carlos, isso prejudica os meus objetivos? Prejudica a minha materialização? Nem tanto quanto você imagina, mas também existe um impacto se você for seduzido a ficar pensando sobre aquilo ou ficar comentando sobre o assunto. Então, mais pessoas irão falar sobre uma novidade, sobre um acidente, sobre uma tragédia. Você receberá vídeos no WhatsApp. E então, após o momento que você tomou conhecimento, você tem que ter um processo interno de mudança vibratória, do qual neste vídeo eu quero explicar para vocês. Mas antes eu quero primeiro me ater a que você entenda como que muda instantaneamente o seu padrão vibratório. Às vezes você está, por exemplo, no trânsito, e aí você toma uma fechada de outro carro. E você naquele momento fala que imprudência, não deu nem seta, essa pessoa, e aquilo às vezes se estende por alguns minutos. E dependendo da pessoa, ao longo do dia, essa pessoa volta a se lembrar disso. E aquilo puxa rapidamente, instantaneamente, os seus sentimentos. Então, às vezes, o negativo ele é muito rápido, muito instantâneo. E para a gente construir o positivo, que a gente vai falar, é um pouco mais lento, um pouco mais demorado. Mas é um treinamento. À medida que você treina, com certeza você vai, com o tempo, conseguir mudar isso. Mas absorva o seguinte, que você tem que prestar atenção ao que é instantâneo, ao que acontece a todo momento na vida das pessoas. Então, eu pego e percebo como que eu fico com algumas coisas. Então, é preciso você ter um critério hoje com redes sociais, por exemplo. É aquilo que mais muda o padrão vibratório das pessoas e as mantém num estado vibratório que eles desejam. Então é preciso escolher o tipo de tema que você vai estar utilizando ao longo do dia. Na escola de poder, a gente entende o seguinte: a iniciação, a nossa iniciação, é quando você decide de uma vez por todas controlar ou tentar, pelo menos, controlar esse estado vibratório. É como se a gente tentasse continuamente ter um foco. A gente vai oscilar, a gente vai perceber o tanto que a gente oscila, o tanto que a gente escapa o nosso padrão vibratório
com as coisas instantâneas. E as boas coisas, elas foram deixadas de lado lá atrás, e estar na escola de poder indica que você vai treinar utilizando porque você deseja algo, você quer algo. E às vezes as pessoas falam muito, né? Eu vou falar muito, bater muito nessa tecla com vocês, porque as pessoas falam muito de dinheiro, de posição social. E às vezes eu estou falando de ter melhores amigos, melhores informações estar chegando até vocês. Sabe aquela coisa de um livro excepcional cair na sua mão? Você procurar às vezes num streaming aí e achar um ótimo documentário que impacte você. Isso todos os dias, ao longo de um ano, é os 3,5, 6 que a gente fala aqui de evolução, né? E no cotidiano é conseguir, com o mais simples, se sentir-se mais feliz. Com o mais simples, se sentir-se mais pleno. Então, atrair um estado de vida alegre, saudável, informações poderosas. Talvez as que a gente fale aqui você já esteja atraindo essa informação. E coloca aí, atraindo, né, para mim saber que você está acompanhando. Então é assim, estado positivo. O que é o estado positivo? Que eu sempre falo, estado mental ideal. Estado mental ideal. Olha, isso é legal esse mantra, sabe por quê? Porque se a sua mente oscila, às vezes ela vai para o negativo, você pega e fala assim, estado mental ideal. Aquele mantra, estado mental ideal, serenidade. Como eu sempre uso, e os alunos mais antigos conhecem muito a palavra serenidade profunda, né? Então eu sempre às vezes falo serenidade profunda. Então tipo assim, eu acalmo aquilo, porque não adianta eu querer ter a ilusão de que eu vou substituir aquele sentimento, aquele pensamento rapidamente. E não acontece assim, porque a gente primeiro tem que acalmar o negativo para depois instalar o positivo. Muitos anos atrás, eu fazia um treinamento com uma mestra, a Marta. Ela era uma pessoa vidente e aprendi muita coisa com ela. E ela falava, mude seu padrão vibratório, vamos elevar o nosso pensamento. E eu ficava assim, como que é isso? O que é isso? Como funciona isso? Nossa, hoje, às vezes é tão claro para mim hoje, mas naquele tempo não. Então eu me coloco no seu lugar e sei que não é fácil entender tudo que eu estou falando aqui na questão do padrão vibratório. Mas eu estou te dando um resumo que pode te ajudar muito. Que é justamente o fato de quando alguém vai dizer assim, pensa positivo. Não, passa a pensar positivo. Olha, a pessoa não vai conseguir. Ela não vai conseguir mudar naquele momento do negativo para o estado positivo. Ela primeiramente tem que aprender a deixar de pensar negativo. E é assim, a pessoa liga para você e diz que alguma coisa lá no seu trabalho não anda bem. Então, o nosso mecanismo instantâneo, ele é voltado para o negativo. Então, até a gente mudar isso, a gente vai ter que penar um pouco. A gente vai ter que treinar juntos aqui muita coisa. Mas funciona. Porque aí daí em diante, você pensa assim, imagine todas as coisas da sua casa. Televisão, geladeira, a maioria delas hoje em dia é antiga, né? Nem tanto, talvez, mas já tem um tempo com a gente. Então, quando você vê uma novidade, uma televisão nova, né, com LED, smart, e a sua antiga não era, lógico que quando a sua televisão quebrar, você tem duas opções. Ou você fica muito chateado porque ela quebrou, porque, puxa, agora eu vou ter que gastar, e eu estou numa fase que eu não vou ter que gastar. Ou você pode falar assim, ótimo, porque agora eu vou poder colocar a TV nova com smart, de LED, assim, tantas polegadas. Por quê? Porque você fala assim, é o estado mental ideal. Porque tudo que está à sua volta pode ser substituído por algo melhor. E algo melhor pode vir na sua vida.
E é preciso você estar preparado para isso. Então, a geladeira pifou. Claro, se tiver conserto, ótimo, isso faz bem para a sustentabilidade do planeta. A nossa televisão mesmo aqui já deu um problema, a gente arrumou ela, ficou ótima. Então até onde ela pode ir, ela vai. Mas quando ela quebrar de vez, aí sim, eu troco por uma melhor, com uma qualidade melhor do que a que eu comprei. E isso é favorável sempre quando a gente quer substituir algo na nossa vida, porque aí não é um consumismo, se trata de uma necessidade, é o seu status, seu padrão que você já vive. Todos nós temos um padrão de vida. Então, toda vez que aquilo quebra, você coloca algo melhor, né? E a vida, então, quer dizer, com esse pensamento positivo, as outras coisas tendem a não quebrar. Naturalmente, elas vão ter uma durabilidade, porque você tem cuidado com as suas coisas, né? Então, você sempre quer o melhor. Às vezes, para você instalar o melhor na sua vida, você tem que criar o hábito de conhecer o algo melhor. E as pessoas pensam, atrair coisas é justamente isso. Às vezes eu vou precisar de uma informação melhor para comprar algo melhor. Entende? Então, quando eu quero um estado mental ideal, eu sempre digo assim, coisas do tipo, não, vamos fazer logo, vamos resolver e pronto. Mesmo que eu não tenha no momento as condições e nem saiba como fazer, eu criei já um método em mim que é esse, quando aparece a situação, eu imediatamente já falo, vamos resolver o problema. E sem ficar floreando, ou aumentando, ou colocando e se, então, né? Mas se tivesse feito assim, cara, se a gente tivesse feito diferente, não estava acontecendo. E se, o tal do e se, o e se é a porta do alquimista, é o primeiro vídeo aqui da playlist, né? E se é a porta das possibilidades, mas o que vale é a possibilidade que está hoje, diante dos nossos olhos. E a gente tem que estar no estado mental ideal para que a gente veja as portas e possa abri-las hoje, não lá atrás. Como eu falei agora de pouco, tem gente que fica no futuro. Quando eu chegar naquela casa, não. O processo de construir aquela casa deve ser o processo de felicidade, né? Lá é só o certificado, né? O troféu, a vitória. Mas o que vale é toda a trajetória, é a sua vida. Imagina um atleta olímpico. Ele sonha com as Olimpíadas. Mas existe um dia a dia que é preciso um treino, é preciso um esforço, é preciso um crescimento pessoal muito grande para você ter estrutura para chegar numa competição daquele nível e você conseguir competir, né? Porque não é só a medalha de ouro, talvez as lágrimas da medalha de ouro seja aquilo que a gente fala assim de aquele ápice, o momento, sabe? Quando jorra toda a sua estrutura, e todos nós temos as medalhas de ouro na nossa vida, sabe? Todos nós temos. E a gente tem que buscar um momento em que a gente faça essa alegria, né? A gente já falou em alguns vídeos aqui sobre isso, que a gente faz a nossa alegria emergir no ápice, que é aquele momento de confusão emocional, que você fica, não sabe se chora, se ri, sabe? Aquela coisa incrível, aquele momento. Como eu falei, que a pessoa que acaba pegando um avião e viajando, ela naquele momento é um misto de emoções, de incertezas, de coisas assim, mas que aquilo é aquilo que a gente procura, essa confusão que é, na verdade, um estado emocional Então agora vamos entrar no estado emocional positivo, tá? A pessoa conseguiu acalmar o estado negativo, ela viu que estava pensando negativo, criou um mantra interior, ela pegou e falou, não, estado mental ideal, né? Você fala aquele estado mental ideal, serenidade, acalme-se, né? Então você calma, parou aquilo, toca a vida. Agora, como todos os dias você pode diminuir o estado negativo? Criando um estado positivo, correto? Para que o estado positivo ele aconteça na sua vida.
Então, para que ele seja superior ao negativo. Então, como que a gente faz isso? Vamos lá. Ao longo do dia, você acorda, por exemplo, você pode ter algumas músicas poderosas. Escolha as músicas mais fortes, que mais emocionem o seu coração e trazem, vamos dizer assim, uma elevação, uma inspiração. Ó, inspirar, quer dizer, ganhar vida, ganhar fôlego, né? Então você pega uma música muito legal, você pode utilizar fones de ouvido, pode utilizar às vezes alguma reprogramação aqui que eu tento fazer, né, no canal. E para quê? Para que ao longo do dia, por que elas estão sendo pequenas? Que é para que você que tem pouco tempo, pegue e coloque aquilo, vá utilizando aquilo. Aquilo cria um estado de repetição interna que é muito importante, porque cada vez que você vai repetindo aquilo, que desejando algo positivo, querendo uma emoção positiva, você vai desenvolver em você esse, como que eu vou dizer assim, esse gatilho mental, um caminho neurológico, né, das sinapses, que vão sempre, rapidamente, cada vez elas vão ganhar mais espaço. Aquela música-chave vai ligar todo um conjunto emocional. Então você vai criando essa coisa de uma música. Um arquétipo, por exemplo, é muito bom para isso, porque ele às vezes é um símbolo de toda a construção que você quer fazer. Então eu posso escolher na imagem do celular uma praia, né, uma montanha, um pássaro lindo, um animal. Então, assim, aquilo tem que ser uma coisa que você fala fantástico, né? Então você pode ficar 1 minuto, 2 olhando para aquilo, enquanto você está tentando ter um estado mental, uma vibração superior. E ali você fala as palavras que você quer. Então, tipo, além do mantra para acalmar, que é aquele que acalma o estado negativo, você cria um mantra positivo, né? Seja uma pequena oração: Deus me ajude a ter foco para conseguir isso. Deus me mantenha aqui fixo nisso, para que eu não desvie meu pensamento, para que eu conquiste isso, porque isso vai ser bom para mim, vai ser bom para minha família, para quem está em volta, sabe, para os meus funcionários e assim por diante. Você tem que criar essa frase quando você olha o arquétipo. Então você sabe o que você quer. Vai chegar uma hora que você cria que toda aquela frase, toda aquela oração vira uma palavra. E pode ser a palavra, por exemplo, Jesus. Pode ser, você olha para aquilo lá e você fala assim, Jesus. Mas ali tem toda uma carga emocional, uma carga de sentimentos para te elevar a ter garra, otimismo, fé, para você poder lutar. É assim que a gente faz, sabe? É assim que a gente pega, vamos dizer assim, as coisas e a gente consegue colocar elas em funcionamento. Então, você cria os gatilhos, você cria frases, mantras, que é como a yoga antiga, milenar, de 3, 4 mil anos atrás. Só que isso já era ensinado para uma criança, a partir dos 12 anos de idade. A partir dos 12 anos a criança entrava num templo e começava a ser treinada. E aí ali ela aprendia toda essa estrutura de pensar corretamente. Então até hoje você vai encontrar pessoas em outros países que são treinadas assim, e quando você tem um padrão vibratório, ela solta frases, né? Quando a pessoa está negativa, ela tem umas frases. Isso, não sei o que, a pessoa olha para você com aquela cara tipo, puxa, não estou entendendo nada, viu? Por que essa pessoa está nesse nível vibratório, está nesse sentimento? Entende? A pessoa, ela não vê. Eu me lembro uma vez de estar em Londres e conversar com alguns ingleses lá, e eles falarem assim que eu vou sair, se eu não estou contente com esse emprego, eu saio, eu vou dar um tempo, vou viajar 1 ano, depois eu volto e trabalho em outra área. Eu falei, como assim? Né? Um brasileiro não larga o emprego de jeito nenhum, porque tem medo de arrumar outro. Então, mas o que acontece quando você está numa economia que funciona? É isso, o cara ele larga o emprego, vai viajar 1 ano por outros países, pegando experiência, depois ele volta e continua a sua vida.
O brasileiro não tem isso no vocabulário. E eu fiz uma associação assim, caramba, se uma pessoa já aqui, de um país para o outro, pensa diferente, você imagina espiritualmente nessa área. É por isso que eu falo, se nós criarmos uma dinâmica mental diferente, tudo vai ser diferente. Então, se você prestar atenção em tudo que a gente está falando nesses capítulos aqui, desse estudo profundo, de aprofundamento, né, que é um resumo, tudo que falam de lei da atração, né, e eu estou pegando só a melhor parte, né, e passando para vocês, para que você vá capítulo a capítulo entendendo. Se você estiver acompanhando, você vai começar a perceber que você está mudando já, só de acompanhar essa playlist, o seu estado mental. Tá? Vou encerrar por aqui, que é aquela coisa hoje que espero que tenha ficado muito fixo para você. Quando você estiver no estado negativo, entenda, não dá para parar, para colocar o positivo na mesma hora. Você pode até tentar, mas você vai criar um gatilho errado para o positivo. Toda vez que você pensar positivo, você vai associar o negativo. Sabe? Como que o positivo for só para combater o negativo, e não. O positivo é para fazer você crescer, para alavancar. E quando você estiver bem, é a hora de ficar melhor. Então, se eu estou bem, eu vou ficar melhor. Vou ampliar esse meu padrão vibratório para alegria. Se for preciso, coloque uma música, dance, cante. Quando você estiver já bem, sereno, e faça esse outro. Acostume-se a aumentar o padrão. E aí sim a energia vai começar a aparecer. O entusiasmo vai começar a voltar. Ok? Mas é preciso se acalmar primeiro, tornar a mente serena e dali, nos outros dias, começar a melhorar. Implante essa música chave, ou essas músicas chaves, né, na sua vida. Procure elevar o padrão, escolhendo coisas melhores para você ler, para você ver no celular, sabe? Se policie para que você não caia no mesmo erro que as outras pessoas. Os medianos não conseguem o que quer, por quê? Tem um motivo. Por que os medianos não conseguem? Porque eles estão sempre ligados a padrões vibratórios e crenças limitantes. Então, assim, é sempre os mesmos mantras, é a mesma... Quando você está no meio de pessoas que são empreendedores e têm muito mais condições, o que acontece com essas pessoas? Qual que é a conversa deles? É outra, não é tão limitada, sabe? Não é arrumar um emprego e trabalhar. Eles estão com outra chave mental. E todos nós podemos ter qualquer chave mental que a gente queira. Basta a gente se aplicar um pouco nisso. No começo sempre é difícil. Para quem está parado, começar a fazer exercício. Para quem precisa assumir uma dieta, no começo é difícil. Mas é possível. É possível. Ok? Vamos encerrar? E nas outras aulas a gente aprofunda um pouco mais sobre os nossos temas que nós estamos debatendo aqui profundamente. Serenidade profunda em seu coração. Por favor, tente aplicar as lições aqui aprendidas.